Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos dar continuidade no nosso estudo sobre os dízimos e as ofertas. Nós vimos no primeiro vídeo que o dízimo, iniciado lá por Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, era para sustentar os levitas, as viúvas, os necessitados. Foi assim também com a lei mosaica, Moisés sendo orientado por Deus, tá? No livro de Levítico 27, a partir do versículo 30, trazendo também toda a instrução verdadeira sobre os dízimos e as ofertas. Bom, nós estamos no nosso canal no YouTube, Impacto Web, Impacto Bíblico, comigo, com Júnior Sóstenes. Vá lá, se inscreva no nosso canal, deixa lá o teu like, ou também o seu não gostou, mas vamos aí estar interagindo com você a respeito da Santa Palavra de Deus, trazendo na luz da Bíblia o que é verdadeiramente, para que serve os dízimos e as ofertas. E o que Jesus fala sobre dízimos e ofertas? Você sabia que Jesus combateu alguns líderes religiosos da época, os chamados escribas e fariseus, inclusive os chamando-os de hipócritas? Porque estava roubando o povo de Deus. Infelizmente, nós ainda estamos presenciando isso hoje, no pleno século XXI, os escribas e fariseus de hoje roubando o povo de Deus. Por que isso, irmão? Porque, infelizmente, como Oséias coloca muito bem lá no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, o povo de Deus é destruído. Como Paulo também alerta lá em Atos 17, a partir do versículo 11, Paulo pregava lá em Bereia e os irmãos examinavam as Escrituras. Então, o povo de Deus precisa buscar conhecimento, discernimento, para que não seja roubado nos dízimos e nas ofertas. Então vamos ver o que Jesus Cristo falou para os líderes religiosos da época que estavam sendo corruptos com os dízimos e as ofertas. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui duramente vai em cima dos escribas e fariseus religiosos da época. Eles tinham satisfação em se apresentar, em se mostrar que eram dizimistas, de as coisas até pequenas. Porém, não praticavam a misericórdia, a justiça e nem a fé. E aí Jesus os chama de hipócritas. Hoje, lamentavelmente, pessoas se dizendo escribas e fariseus, os líderes religiosos de hoje, pegam sua posição para enriquecer, oprimir e até punir alguns irmãos utilizando dos dízimos e das ofertas, se eles não derem. Meus amados, o texto bem prático que eles utilizam sobre a teologia da prosperidade é lá de Malaquias 3, onde Deus pede para que Malaquias duramente traga uma mensagem para o povo de Israel lá na época, que nós sabemos que o povo de Israel tinha vindo do exílio da Babilônia. E ali, ao chegar, tiveram que reformar a terra, a nação. E, lamentavelmente, na época, os sacerdotes estavam se corrompendo, ou tinham se corrompido com as culturas que eles aprenderam lá na Babilônia. Daí, então, Deus manda Malaquias com a palavra dura: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Mas quem nunca já ouviu, em pleno século XXI, um pastor ou um líder religioso dizer: se o irmão não trazer os 10% do dízimo da oferta, estará roubando a Deus? Pessoas que pegam esse versículo e não vê, não diz a verdade do contexto. A época, volto a repetir, era para o povo de Israel que estava saindo, principalmente os sacerdotes corruptos, que estavam saindo do ensinamento da verdadeira essência
dos dízimos e das ofertas. E, lamentavelmente, passando-se para o século XX em diante, começou essa teologia da prosperidade, onde muitos utilizam-se da palavra de Deus, de um versículo, mas não explica todo o contexto para, infelizmente, enriquecer, fazer templos luxuosos e favorecimento até de poder político. Mas Jesus repreendeu muito firmemente os escribas e fariseus da época, e eles faziam o mesmo. Vemos Mateus 23, 23. E hoje, meu irmão, estamos vivendo numa sociedade em que tudo que aqueles falsos líderes falam, as pessoas, por não examinar a palavra de Deus, deixam-se levar pela emoção e, lamentavelmente, esses falsos líderes estão aí roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas que os irmãos fiéis, na gratidão que Deus tem nos dado, dando os 10% e as ofertas. E, infelizmente, esses escribas e fariseus hipócritas, como Jesus colocou muito bem, vivem aí vivendo uma vida luxuosa, enquanto os fiéis estão lá, às vezes até desempregados, precisando de um alimento e eles não dão. Porque o dízimo das ofertas, lá no início com Abraão, depois passou por Moisés, e chega também até a Malaquias, era alimentos serem doados ao templo, para se manter as festas, para se manter os sacerdotes, os levitas, que eram fiéis a Deus. E hoje não é diferente. Se nós temos templos, os templos de hoje, paga-se aluguéis, quando uns são alugados, outros, quando tem templos próprios, paga-se energia, internet, a limpeza, a zeladoria, entre outras coisas administrativas. Então, é para isso e também, principalmente, para ajudar as viúvas, os necessitados. E, lamentavelmente, volto a repetir, alguns escribas e fariseus de hoje estão enriquecendo. Mas isso, meu irmão, tudo isso porque o povo de Deus não quer estudar a palavra de Deus. Peça discernimento e seja como Jesus foi. Chame esses hipócritas na real, como diz aí, né, a palavra, e busque o discernimento para fazer a vontade de Deus. Dízimos e oferta não é para punir, não é para oprimir, e sim para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Como está lá no Salmo 24. Todas as coisas é feita para Ele. E, aliás, Ele é o dono do ouro e da prata. Dízimos e oferta é para ser bênção e não para comprar bênção. Porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, pagou o sangue dele para redimir os nossos pecados. Então, meu amado, se algum pastor dizer que você está roubando a Deus porque não está dando dízimos ou oferta, diga a ele que ele é um fariseu hipócrita. Porque Deus quer que você dê de coração e não por opressão, não por punição. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus possa colocar em cada um de nós o discernimento da sua palavra para combater os escribas e fariseus hipócritas do século XXI. Tchau, tchau. Deus continue te abençoando.